A gente vai falar mais um pouquinho sobre o que está passando aqui, ó. Começo de ano é sempre um momento de reflexão. A gente vai se sentindo inspirado, não é não? É como se fosse um portal entre ciclos que se encerram e se abrem. Por esse motivo, esse mês foi escolhido há 10 anos como uma época para promover ações a respeito da saúde mental, por meio da campanha Janeiro Branco. O tema da campanha de 2023 é A Vida Pede Equilíbrio. Juntos, a gente consegue levar essa mensagem ao mundo. Para falar sobre esse tema que cada vez mais se torna presente e necessário em nossas vidas, a gente recebe na nossa casa o psicólogo e membro do Instituto Janeiro Branco, Cristiano Molo, e também o psiquiatra Dr. Rodrigo Ramos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Santa Receita. Feliz Ano Novo para vocês. Feliz Ano Novo, doutor. Que maravilha, que seja novo, não é? Maravilhoso, é? Amém, amém, não é? Que a gente esteja bem. Hoje, no comecinho do programa, eu falei essa frase que eu já ouvi várias vezes, né? Mas calma quando você vê alguém ou ouvir alguém. Nem todo mundo está bem, sim, né? Sim. E eu acho que a gente tem percebido isso com cada vez mais clareza e um pouco de tristeza também, não é? Quando a gente fala de saúde mental, o que é ter uma saúde mental? Olha, Bia, antes de mais nada, quero dizer para você que toda vez que eu vejo o seu programa, eu aprendo alguma coisa. Hoje eu aprendi que é o Dia Internacional do Obrigado. Então eu quero te agradecer por estar aqui e por todo o espaço que você dá para a gente divulgar a saúde mental e o tratamento de doenças da mente, depressão e ansiedade. Muito obrigado. Somos gratos, doutor, por tanta partilha, viu? Maravilha. O que é saúde mental? A saúde mental é a capacidade que a gente tem de lidar com as adversidades ou as coisas boas que vêm do mundo externo. Muitas pessoas confundem saúde mental com estar feliz. Eu só tenho saúde mental se eu estou feliz. Isso não é verdade. Um exemplo muito típico. Imagina que morreu alguém que você gosta. Onde é que está a saúde? Em você estar dando risada ou em você estar triste? Exatamente. Né? Então, a saúde mental é você ter condições intrapsíquicas de lidar com qualquer adversidade, qualquer estresse que esteja presente no dia a dia. É você conseguir fazer com que as substâncias cerebrais que estão presentes lá na nossa cabeça funcionem de um jeito sinfônico. Então, se a gente está bem, vai liberar substância boa. Se o nosso corpo ele não está legal, se acontecer alguma coisa não muito boa, a gente vai ter aquela substância que vai deixar a gente um pouco mais para baixo. E assim a gente vai conduzindo a vida com equilíbrio, que é o grande mote desse ano. Desse ano. Doutor, o que é o Janeiro Branco e como trabalha o Instituto? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu? Estou muito feliz. O Janeiro Branco nasceu de dentro para fora. O idealizador da campanha, o psicólogo Leonardo Abraão, lá de Uberlândia, Minas Gerais, passou por questões pessoais, assim como todos nós passamos. Em um momento difícil da vida dele, ele se deitou no quarto, olhou para o teto e pensou: gente, nós temos campanha para tudo, para o câncer de mama, para a próstata, para leis no trânsito, para isso, para aquilo, mas nós não temos uma campanha que incentive as pessoas a cuidarem da sua saúde mental. O ano novo começa, as pessoas começam com metas: eu quero comprar um carro novo, um novo emprego, um relacionamento, um monte de coisa, mas a gente acaba deixando a saúde mental em último plano. Então a campanha Saúde Mental, a campanha Janeiro Branco, ela vem trazer essas reflexões para as pessoas e trazer a importância de cuidar das nossas emoções, de olhar para dentro. E hoje a gente tem percebido tanto, né, doutor, que grande parte das nossas doenças vem do nosso emocional, né? Eu tenho algumas amigas que têm, né, problemas com ansiedade e aí quando a gente vê que a pessoa está passando mal por aquilo, vai dando um aperto, a gente não sabe muito como tratar, como ajudar e fica pensando: poxa, a vida está aqui, como é que a gente faz para tirar algo que está aqui? E é tão complicado porque quando a gente trata de uma doença mental, a gente não vê o sangue, a gente não vê a febre. Então a gente olha para aquilo e fala: não é possível. É só você se controlar, vai, se controla. Mas não é assim, porque na verdade nós estamos lidando com uma situação em que acontece um desequilíbrio. Algumas substâncias que eram para estar presentes não estão. Por exemplo, quando a gente tem um ataque de pânico, que é essa crise de ansiedade muito conhecida, né? A pessoa está numa situação tal que ela tem a certeza absoluta que ela vai morrer naquele momento. Então ela está lá tranquila, numa boa, de repente vem:
nossa, tô me sentindo mal. Aí o coração acelera, ela começa a sentir falta de ar e aquela certeza de eu vou morrer agora, preciso ir pro hospital agora. Eu trabalhei muitos anos em pronto-socorro geral. O paciente que entra com ataque de pânico, ele vai direto para a sala do infarto, lá com o pessoal já na mão para dar o choque, quando vai ver um ataque de pânico. O coração tá batendo direitinho, né? Você veja que o cérebro fez uma interpretação errada, né? Algo ligado à ideia de sufocação. Tem muita interpretação, muito estudo que sugere que teve algum erro na interpretação da quantidade de gás carbônico que tem no sangue e a pessoa tem a sensação de estar sendo sufocada. Ou hoje em dia a gente tem as redes sociais, por exemplo, que traz pra gente uma série vamos dizer, sentimentos que são sentimentos que foram condicionados como menos nobres. Então você olha, você fica numa comparação, às vezes mobiliza um pouco de inveja, você fala, nossa, ele tá super bem, eu tô péssimo. Às vezes nem sempre assim. Eu tava viajando agora de férias, eu vi um casal brigando, de repente eles vão lá e tiram aquela foto linda que vai pro Instagram. E pronto, né? Você fala, pronto, tamo ótimo. E não é nada, né? Na verdade, num espelho. Então as redes sociais, elas trazem muito isso. A gente vive num mundo imediatista, né? Onde, hoje em dia, tem seu conceito errado de que quanto mais você trabalha, você vai melhor, muito ao contrário, você vai pior no trabalho. Se você não tem um descanso, se você não investe na sua saúde mental. Então, o Janeiro Branco, eu acho maravilhosa essa campanha que vem da psicologia, é para você, já que você já vai planejar o ano, quantos livros eu quero ler, quantos quilos eu quero perder, já põe lá. Eu preciso pôr um cartazinho lá, saúde mental, que ele é muito importante pra gente. Que é o que vai fazer com que a gente siga em frente, né? O que você mais percebe nas pessoas que chegam até vocês, que tentam ajudar também sobre o mês? O que você mais percebe? Ora, nós percebemos que, se a gente parar para pensar, se eu perguntar para qualquer um aqui, quem é que sente tristeza? Todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo. Se eu perguntar assim, quem é que aprendeu a lidar com a tristeza? Ninguém levanta a mão. Nas escolas nós aprendemos sobre a física, a química, a matemática, o homem já tem conhecimento sobre o céu, o infinito, mas nós não conhecemos a nós mesmos. Os próprios filósofos da antiguidade já diziam, conhece-te a ti mesmo. Então, acho que o mais importante é o autoconhecimento. Então, essa campanha, ela chama-se Janeiro Branco, porque é em janeiro que as pessoas tendem a pensar em suas vidas como uma folha em branco, como o nosso nobre colega disse, uma oportunidade de você reescrever sua história, você está pensando no passado, no presente, no futuro, e você pode reescrever da forma que você quiser, mas não se esqueça de escrever nessa folha em branco os cuidados com a sua saúde mental, porque tudo começa na nossa mente e o mundo pede saúde mental. É equilíbrio, né? Eu acho que a gente busca muito uma perfeição. E aí a gente se cobra demais, né? Exatamente. Quando a gente faz as metas, a gente tem essa cobrança de que elas têm que ser cumpridas e que aquilo depende de você e que você tem que ser melhor e que você tem que conseguir. E essa cobrança vai nos adoecendo também. Sim. E aí é uma cobrança interna, é uma cobrança externa, porque o mundo tá pedindo isso pra gente também, né? E tá difícil, doutor. É como se fosse assim, quando a gente nasce, o cérebro humano, ele é um computador. Quando a gente nasce, esse computador é vazio. Quem que programa esse computador? Quem está do lado da criança. Como a gente vive num mundo que a excelência virou regra, essa criança já vai lá, não, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer... Então, lá pelos seus 2, 3 anos, você já está ouvindo, não faz isso, não pode fazer assim, você tem que ser desse jeito. E isso vai vindo, vai... Essa voz, que não é uma voz exatamente, mas esse tipo de funcionamento, acompanha você a vida toda. Então você tá lá, não, porque eu preciso fazer, Você precisa por quê? Mas porque precisa, né? Então você tem que fazer tal coisa, você tem que tirar 10. Mas quem que falou que precisa tirar 10? O MEC pede nota 5, 6, por que você precisa tirar 10? Mas a pessoa, não, porque eu preciso tirar 10. Porque isso, porque eu tenho que acordar, um que eu acho o máximo, eu tenho que acordar às 6 da manhã. Mas por que você precisa acordar às 6 se você só começa a trabalhar às 11, às 10? Então as pessoas vão se condicionando a um conjunto de regras sem parar para pensar em quem ela é, em como é a rotina dela, que é o que o Cristiano está falando. A pessoa não se conhece. E isso vai lesando a saúde. Em relacionamentos, muitas vezes, você tem relacionamentos que às vezes por se instalar uma competição, às vezes por se instalar coisas muito pouco favoráveis, a pessoa tem uma relação sexual prejudicada. Tudo isso que vai minando a vida dela e ela vai perdendo saúde mental. Ai, que triste isso. O Léo tem uma pergunta para vocês. Vamos lá. Eu tenho uma perguntinha.
com a pandemia, né, existem alguns estudos que dizem que a gente esticou 10 anos em relação à tecnologia que a gente utiliza. Significa que a gente, em 2 anos, a gente adiantou 10 anos, conforme a gente utiliza bastante tecnologia. Fomos obrigados a usar a tecnologia, né, neste período. Em relação à psicologia, foi a mesma coisa? Você acha que as pessoas se conheceram mais? Que, afinal de contas, fizemos totalmente diferente daquilo que a gente fazia no dia a dia. Você acha que isso também influenciou para que a psicologia, enfim, para que a gente se conhecesse melhor, tivesse uma opinião melhor sobre nós mesmos? Claro, obrigado pela pergunta. Eu acho que a pandemia potencializou aquilo que a gente já tinha um pouco lá atrás, né? Então, estudos mostram que durante a pandemia, os divórcios aumentaram, as taxas de suicídio no nosso país aumentam, enquanto em outros países essas taxas diminuem, né? 17% dos países no mundo têm as taxas de suicídio crescendo, o Brasil faz parte desses 17%, e 83% dos países no mundo têm essa taxa diminuindo. Então, tem o que fazer, existe uma saída, existe aquilo que a suicidologia, que é a ciência que estuda sobre o suicídio, já sabe o que fazer, né? Então, acho que é o equilíbrio que a gente está falando. Tem a questão da tecnologia, tem a questão do autoconhecimento, mas tudo pede equilíbrio. Equilíbrio em todas as relações. Relação com a comida, com o dinheiro, com o sexo, relação com os nossos jovens, com os nossos idosos, equilíbrio com a natureza, equilíbrio em todas as relações. Eu acho que esse tema foi muito importante, o ano do equilíbrio, porque é uma das formas do público leigo entender de fato o que é saúde mental. Porque às vezes o público não conhece, mas o que é saúde mental? Eu acho que equilíbrio está a chave para a gente começar a compreender o que é saúde mental. Quando a gente está numa crise, porque todas as pessoas têm as suas, né? Ou de tristeza, ou de ira, né? Ou de alegria, enfim, porque também tudo demais. Que tipo de exercício que a gente poderia fazer para identificar, tipo, opa, foi muito, vamos dar aquela desacelerada, para que a gente consiga começar a ter esse equilíbrio? Porque a gente fala, parece fácil, mas não é. Sim. Quando você está dentro de uma situação, a gente às vezes se descontrola mesmo. Sim. Que tipo de coisa que nós, a partir do momento que a gente estiver pronto para se conhecer, porque é necessário isso também, né? Porque não é fácil, nós temos muitos defeitos. A gente consegue fazer, que tipo de atividade daria para a gente ter esse equilíbrio? Eu tenho estudado muito com um colega otorrino, a gente até vai lançar alguns materiais no Instagram para trazer para as pessoas, o processo de respiração. Porque, por um tempo, a yoga e a meditação, cada vez mais elas foram ganhando espaço na psicologia, na psiquiatria, e hoje em dia ela ocupa, você vai no congresso, milhares de salas de yoga. Você fala, nossa, que coisa interessante, tem muito menos sala de medicação do que... Mas alguns estudos sugerem que o que é mais importante dessas atividades é a respiração, entendeu? Então, quando você percebe que algo saiu do controle, ou você vai dar uma palestra para um público que você está tenso, ou você vai fazer alguma coisa que de alguma forma te tira da zona de conforto, a respiração é uma coisa muito importante. Então, que exercício você pode fazer? Sempre a gente priorizar a expiração com relação à inspiração. Então, um exercício básico. Você inspira em 3 segundos, segura 3 e expira em 6. Então, quando você está fazendo isso, você está ativando o que a gente chama de sistema nervoso parasimpático, que é o calmante. Ao mesmo tempo, se você precisa de energia, você vai correr com colegas, vai fazer uma maratona, aí você vai lá e inspira muito, faz... aí você vai dar mais energia. Então, quando você precisa de energia, você inspira bastante e expira menos. Se você precisa acalmar, você expira mais e inspira menos. Aí você vai ter um calmante natural. Se você pegar... Eu geralmente sugiro pro meu paciente assim, chega à noite em casa, antes de dormir, apaga as luzes, pega 3 músicas que você gosta. 3 músicas, não precisa nem... Pode até ser as mais agitadas. Pega 3 músicas. E nessas 3 músicas, você, com a luz apagada, ela não precisa ser alto, baixinho, você faz esse exercício. Inspira em 3, segura 3 e expira 6. Durante as 3 músicas, você vai ver que vai melhorar demais a sua vida. Você vai dormir muito melhor, você vai começar a sentir uma disposição que você não sabe nem de onde vem. Tá dentro da gente? Tudo está dentro da gente? A chave, a resposta está dentro da gente? Tudo está dentro da gente, tudo começa na nossa mente, né? Os nossos pensamentos. É importante a gente saber que, segundo a abordagem que eu sigo, que é a TCC,
Nós temos milhares de pensamentos por dia. Alguns pensamentos são disfuncionais, né? Então, quando a gente tem um medo irracional, quando a gente tem um medo excessivo, um pensamento catastrófico de que tudo dá errado, isso tudo influencia as nossas emoções e, como consequência, também o nosso comportamento. A boa notícia é que se a gente consegue monitorar esses pensamentos, mas o que eu ganho com esse pensamento? Qual é a vantagem de eu ter esse tipo de pensamento? Né? Eu consigo também alterar as minhas emoções e alterar também o meu comportamento. Ai, que assim seja, né? Que a gente possa entender, agradecer o que nós temos e melhorar sem essa cobrança, sem esse julgamento. Né? Isso é tão importante, né? Porque às vezes a gente fica olhando muito porque a gente não tem. E esquece completamente do que a gente tem. E aí não passa no agradecimento, né? O que você tem não tem valor. O que tem valor? Ou o que o outro tem, ou o que você não tem. Eu estava atendendo esses dias uma moça de 33 anos, que é formada na melhor faculdade de administração do Brasil, tem pós-graduação internacional super conceituada, trabalha em multinacionais. Ela estava dizendo para mim como ela se achava uma impostora, como ela achava que ela não tinha direito a... Uma pessoa extremamente bem-sucedida. E por que você é uma impostora? Porque eu não tenho tal emprego, porque eu não tenho tal cargo. Então ela estava totalmente focada no que ela não tinha. Né? O trabalho todo era a gente mostrar para ela que ela podia valorizar o que ela... E isso acontece a rodo, você vê na sociedade. A gente faz muito isso, não é? Todos nós, humanos. Isso é do ser humano. Né? Ai, minha gente, tá dentro da gente, né? É isso Muito aí. obrigada. Voltem mais vezes, por favor. Eu acho que nada é o que eu acabei de falar com o senhor gentileza agora, né? Nada acho que é mais tão gentil do que a gente pensar na nossa cabeça, que ela comanda o nosso corpo e ela faz a gente ficar mais saudável. Gente feliz não tem julgamento, porque não tem tempo para pensar no outro, de julgar o outro, porque a nossa vida já demanda muita atenção, né? Que a gente seja mais atencioso com a gente. Exatamente. Eu trouxe um presente para você e pro Léo. Ai, que meu livro. gostoso. Obrigada, Trouxe doutor. pro Léo também. Volte para você falar dele com a gente, pode ser, Volto, doutor? claro, com certeza. Que demais! E você de casa que ficou curioso, aproveita para falar com os doutores. Dr. Rodrigo Ramos sempre responde vocês no Instagram, @RodrigoRamosMD, tudo junto. O telefone é o 11 50 53 50 20 e do Dr. Cristiano é 21 9850 98929. Veio do Rio de Janeiro para cá, né, doutor? Vim com o maior prazer e volto sempre, é só chamar. Então, pode vir, pode voltar que a gente já está te esperando, viu? Obrigado. Ganhamos até presente, Léo. Demais!